Aleluia! Glória a Deus! E a palavra dessa tarde, vamos estudar o livro Bênçãos da Primavera, que vai falar sobre a resposta que funciona. No Salmo 17, no versículo 2, fala assim, ó. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. A sua atitude que faz a revelação se concretizar. Depende da tua atitude, do modo de como você vai agir. A resposta só vai funcionar assim. Amém? Toda oração que nós fazemos tem como objetivo a resposta do Senhor. Mas ela não acontece só porque pedimos. Além de saber que Deus não é o nosso empregado, e sim o nosso Senhor, nós precisamos aprender que a nossa sentença, a declaração que emitiremos e fará o mal sair, tem que ser feita diante do rosto do nosso Deus, do nosso Altíssimo. A revelação da sua palavra, então, muitas vezes, bem mais rápido do que pensamos. Ela vem. E nós, muitas vezes, reteremos a bênção desejada. Por quê? Porque sem a revelação do que está escrito, nossos atos são meros rituais religiosos, que nada produzirão. Quando Jesus disse que não faríamos coisa alguma sem Ele, estava nos ensinando a agir como Ele agia. Lá em João, no capítulo 15, no versículo 5, fala sobre isso. Se não seguirmos suas orientações, não obteremos êxodo algum em nossas determinações de fé. Muitas vezes queremos, Senhor, eu creio, Senhor, eu quero, Senhor, eu tomo posse, mas dentro do nosso coração tem uma dúvida e nós vamos perder aquela adoração, aquela oração naquela hora que era para ser feita uma oração da fé. E nós muitas vezes ali perdemos por falta de fé. Se queremos que com nossa boca nós declaramos que somos vencedores e com nosso coração duvidar, nós perderemos toda ali o nosso suor que foi e lágrimas que foi oferecido ali em oração ao nosso Deus. Então não temos que duvidar. O próprio Filho de Deus explica que operava de acordo com o que o Pai lhe revelava, pois só fazia o que via fazer primeiro, através da sua palavra. Jesus explicou que as palavras que pronunciava, as quais levantavam os caídos, curavam os enfermos e expulsavam os demônios, eram-lhe fornecidas diretamente pelo Pai. E hoje nós temos a Bíblia. Tudo que a Bíblia diz, nós temos que ali pegar um versículo, orar um versículo, porque tudo que a Bíblia nos ensina, nós somos. Então nós temos que aprender a tomar posse daquilo que o Senhor nos diz que somos. Amém? O nosso rosto, ele tem que receber a iluminação necessária e com ela vai vir a fé. Então, quem não atenta, quem não ora, quem não lê as Escrituras, nunca vai achar o bem, como diz em Provérbios 16, no versículo 20. Ora, os rituais religiosos não têm poder em si mesmo. Por muitos dias, o apóstolo Paulo, a sair da cidade de Filipos para orar, chateava-se com um demônio que usava uma jovem para fazer adivinhação. Lá no livro de Atos tem dizendo isso. E aí foi quando ele foi preso, né? Paulo e Silas foi preso e foi colocado na terceira prisão ali, que chamavam-se de masmorra, que era de lodos, onde era colocado só os piores malfeitores. Mas quando ele e seu grupo de obreiro passavam, ele dizia à sua plateia que se tratavam de servos de Deus, os quais anunciavam o caminho da salvação. Porém, um dia, ele se indignou e repreendeu aquele espírito que bateu em retirada. Por isso que ele foi preso, porque
Essa menina era usada para fazer adivinhações, sabe? Ciganos hoje, que quer ler mão, quer adivinhar o futuro. E a Bíblia totalmente condena isso. Paulo e Silas, eles foram para a masmorra, como eu falei, e ali foi quando aconteceu a meia-noite, que veio um terremoto. Amém? Glória a Deus. Então, por mais que o inimigo fica dizendo, fulano vai ficar com raiva, porque você vai dizer isso a ele, a ela, entrega. Permita-se ser usado. Se tem demônio, vai ter que sair sim, em nome de Jesus. Mas através da sua vida, né? Não seja covarde, homem. Não seja covarde, mulher. Deixe Deus te usar. Amém? Assim como Paulo, ele se indignou de tanto ver aquela menina ali enganando a população, aquele espírito que era de Satanás. Paulo, ele chegou e ele orou e o espírito bateu em retirada, como fala em Atos 16. No versículo 17 e 18. Então, essa revolta é o Senhor dizendo que tem que bastar. Sabe aquela oração que você não aguenta mais, que acontece a mesma coisa? E você tem que chegar assim dentro do quarto e dizer, Senhor, em nome de Jesus, basta. Senhor, venha ao meu favor, não aguento mais. Pronto. Essa revolta é uma revolta santa. É o Senhor dizendo que deve ser feito. E como estar diante do seu rosto. Nós temos que chegar ali na presença do Senhor. Senhor, com toda a humildade do meu coração, eu entro em tua presença agora, Pai. Mas faz o teu querer, o teu realizar na minha vida. E entrega todos os teus problemas. Entrega, deixa, olha, entregou nas mãos do Senhor. Para de falar do problema. Entregou nos pés do Senhor, não fala, deixa para lá, esquece. Então o salmista, né, do Salmo 17, no versículo 2, a qual iniciei essa palavra de hoje, dessa tarde, o salmista ele termina o versículo pedindo a Deus que atenda a razão. E ele atendeu, e ele entendeu que aquilo que o Senhor revelava na palavra era seu. E por isso ele o chamou de razão, direito e propriedade. Então, quem aprende do Senhor o que lhe pertence na revelação do seu rosto? As Escrituras. Está aí, ó. As Escrituras. Não mais agirá como um mendigo, porque aprendeu a viver que as Escrituras, ela é luz do mundo, é lâmpada para os nossos pés. Ela é a nossa fortaleza, porque são palavras de Deus. Então, quem aprende a viver segundo as Escrituras, vai deixar de ser mendigo na fé. Vai deixar de ser mendigo espiritual, vai orar, porque a fé é o que nos movimenta, é a gasolina que o Espírito Santo vai vir depois, trazendo bênçãos. Mas assim como proprietários de uma coisa certa e justa. Então, vai ao justo juiz a fim de clamar que sua petição seja atendida com justiça e não como favor. É assim, Jesus ele morreu, Jesus ele desceu à terra em carne e ele subiu. O demônio pode dizer que é mentira, mas é verdade. Nós só vivemos uma vez. Né? Nós só morremos uma vez, como diz a Bíblia. Então nós temos que estar diante do nosso Deus todos os dias, mas pedir ao Senhor que Ele venha limpar o nosso caminho, nos dê autoridade, aleluia, todos os dias, para que possamos entrar com autoridade diante dEle, com o coração quebrantado. Altar com autoridade é diferente de entrar com autoritarismo. Senhor, tu me dá, senão eu morro, não. Entrar com autoridade significa entrar com ousadia, saber que só vamos sair daquele quarto, daquela situação ali quando o Senhor nos ouvir. Amém? Então veja o que o Pai lhe diz pelas Escrituras. E não desperdice tais palavras, pois ao lhe informar algo, ele concede o domínio de posse. Nós temos que tomar posse. Tudo que o Senhor coloca naquele dia na nossa mão, nós temos que tomar posse e dizer, Senhor, tomo posse. O que Deus lhe fala pode ser comparado a uma casa que alguém lhe dá. Se temer a ameaça do bandido na área, você nunca morará naquela residência, porque vai achar, ali tem bandido, aquele bairro não presta. Não.
Se nós se formos a diferença, vai fazer valer sim, porque quem faz o território, quem faz o bairro, a cidade, somos nós e não é quem mora lá. Então seja sempre firme ao orar, ao tomar posse do que é seu, e depois orar agradecendo, tomando posse todos os dias, mesmo clamando de acordo com a Bíblia. Se não assumir a sua bênção, jamais nós alcançaremos. Deus só pode ouvir a justiça, por isso não perca o que lhe foi lhe dado. Ele só pode atender ao seu clamor, ao seu ato definitivo de posse, do que ele informou que ele é seu. Então, ao orar, não use argumentos humanos, mas somente a palavra do Senhor, que está escrito. Por fim, creia que ele nunca deixaria de cumprir o que promete. É uma atitude que faz a revelação se concretizar. Agradeça, porque o Senhor já te deu. O Senhor já te deu a vitória, porque a vitória é dos filhos de Deus. Confia nesse Deus, entra no teu quarto, ora, chora. O Senhor é o teu melhor amigo e em secreto ele virá. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Fica com essa palavra dessa tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.